Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos permite de estarmos aí na Tua presença para juntos bendizermos e louvarmos ao Teu santo nome aí através da Tua palavra, através do aprendizado, da Tua palavra nesta manhã. Sou o Diácono William, superintendente da Escola Dominical ali na Assembleia de Deus, no bairro Corumbá, conhecida também como a Igreja do Morrinho. Vamos estar orando ao Senhor para nós estarmos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus. Graças te damos por esta manhã, graças te damos por este dia, que nós temos que agradecer, Pai, porque muitos não amanheceram com vida neste dia. Muitos não amanheceram com a sua saúde no mesmo jeito deste dia. Muitos nesta manhã estão em luto, muitos nesta manhã estão internados. E nós, pela Tua misericórdia, estamos aqui com vida, pela Tua misericórdia estamos com saúde. Então queremos te agradecer, Deus, pelo que Tu és. Queremos te agradecer pelo que Tu tens feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Pai, por esta manhã de edificação, manhã de aprendizado. Que o Senhor use a minha vida para abençoar aqueles que irão se alimentar desta palavra. E que o Senhor use a vida deles também como canal de bênção para abençoar outras pessoas através da Tua palavra, através da exposição da Tua palavra. Continua conosco, meu Pai, nesta manhã. Continua em cada casa nesta manhã. Aqueles que estão assistindo pela TV, aqueles que estão assistindo pelo celular. Que a Tua palavra encontre guarida em cada coração. Que possamos guardar esse tesouro que é a Sua palavra nos nossos corações. E que possamos também praticá-la no nosso dia a dia. Que eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma lição. Aí hoje estaremos estaremos aí aprendendo a lição de número 7. Hoje, 17 de maio de 2020, lição 7, que tem por título Confiança em Tempo de Aflição. Bem-vindo aí aos alunos que já estão chegando, nossa irmã Sandra Neto, nossa irmã Vanusa, nosso irmão Everaldo, muitos outros que estará aí nos ajudando nesta manhã, que é um ajudando o outro, um compartilhando com o outro, um dividindo informações com o outro. O nosso texto áureo se encontra lá em Salmo 56, verso 11. Hoje a nossa lição está pautada, tem como referência o Salmo 56. Cada domingo estamos aprendendo um salmo, de Davi ou não. Felizmente não vai dar para aprendermos todos, porque são mais de 100 salmos. Nós temos apenas 3 meses, 3 meses não. Nós temos apenas domingos de 3 meses. Então vamos botar aí 12, 13 lições. Mas esses salmos que foram separados são de suma importância. E hoje vamos estar vendo aí alguns detalhes, vamos estar entendendo aí o porquê do Salmo 56. Em que situação Davi se encontrava quando ele fez a oração em forma de cântico? O que estava acontecendo na vida de Davi? A verdade aplicada diz assim: uma firme confiança no Senhor é dado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Então, uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal. Por isso que precisamos de ter experiências com Deus. Porque a experiência faz com que aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança com Deus. E Davi foi um homem, Davi foi uma pessoa que teve diversas experiências com Deus, seja negativa ou positiva. Mas Davi teve essas experiências com Deus. Vamos estar lendo o Salmo de número 56. Aqui na revista eles deram 6 versos do Salmo. Pai do Senhor, irmã Giovanete. Mas vamos estar lendo o Salmo 56 todo. Pega a sua Bíblia.
Tem por título: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que ele lhe conceda. Então já estamos aí, começamos a ter uma noção de que se trata o Salmo 56. É uma oração de um aflito, é uma oração de alguém que estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Vamos ler o Salmo 56? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos para mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Uma oração linda, é uma oração de quem realmente, aí como diz o nosso título, está em tempo de aflição. Mas é uma oração de alguém que está confiando, de alguém que sabe em quem confiar. E é interessante, o verso 8 diz que tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas no teu odre. Porventura não estão elas no teu livro? Vamos estar vendo mais à frente detalhadamente sobre as lágrimas, sobre por que Davi se expressa desse jeito. Olha o que ele diz no verso 9. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Em tempo de aflição, nós temos que ter certeza que temos um Deus que pode pelejar a nosso favor. Olha a certeza que Davi tinha. Por isso que Davi está orando ao Senhor. No tempo 9. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Os inimigos estavam avançando, os inimigos estavam chegando perto. Davi é que ele tem uma confiança de todo momento que ele orar, os inimigos deles vão recuar. Os inimigos vão voltar, porque ele começou a clamar que estava vindo. O Salmo 56, vamos estar vendo que Davi ele faz essa oração quando ali ele estava na cidade de Gate. Gate era a cidade do Golias que ele matou alguns anos atrás. Só que agora Davi encontra refúgio na cidade de inimigos. Pai do Senhor, irmã Belinha, Pai do Senhor, irmão Samuel Castilho, seja bem-vindo à nossa EBD. Então, olha a situação de Davi. Davi está se refugiando em Gate, numa cidade de inimigos. Davi matou, alguns anos atrás, Golias, que era de Gate. Então, era algo que ficou na história. E Davi agora foge de Saul. Saul se torna seu inimigo. E Davi agora vai buscar refúgio na cidade de inimigos. Você imagina o coração de Davi, você imagina o pensamento de Davi. Está fugindo de um inimigo, mas está se refugiando no meio de inimigos. É tensão a cada minuto. Que alguém poderia descobrir, quem está no meio da gente é Davi. É aquele que matou o nosso herói alguns anos atrás. Então o medo, as aflições, o temor de Davi
tanto era ali presente, porque podia ser descoberta a qualquer momento, como era externa, que Saul, com seus exércitos de mais de 1000 soldados, estavam procurando por Davi. Então Davi estava vivendo uma vida de temor, Davi estava vivendo uma vida aí impaciente. A paz do Senhor, irmão Carlos. E não é diferente. Estamos vivendo uma vida impaciente, uma vida sem paz, uma vida de aflição, uma vida aí temerosa, com medo dos inimigos. Não um inimigo, pode ser um inimigo de carne, pode ser um inimigo espiritual, mas muitos se encontram na mesma situação de Davi. Temendo um inimigo, fugindo de um inimigo, e a esperança é quem? A esperança é Deus. Davi é que ele vê o seu socorro em Deus. Por isso que nós lemos o Salmo 56. Para o Senhor, irmã Regina. E outra particularidade do Salmo 56 é que ele é conhecido também como Salmo Gêmeos. Depois você dá uma olhada, ele é conhecido como Salmo Gêmeos porque ele é muito parecido com o Salmo 57. Então ele tem essa particularidade. Quando se fala em Salmo 56, os estudiosos já sabem, você está falando do Salmo Gêmeos. Porque é muito parecido com o 57. Você lê o 57, ele começa igualzinho. E no decorrer do 57, por isso que eles são conhecidos como Salmos Gêmeos. E outra particularidade também do Salmo 56 é que parece que ele foi escrito na mesma época do Salmo 34. Porque os dois salmos aconteceu, essas duas orações foram feitas quando Davi estava ali, na cidade dos filisteus. Quando Davi estava ali, escondido, fugindo de Saul, no meio dos filisteus. Está fugindo dos inimigos e se esconde no meio de outros inimigos, que eram os filisteus, né? Declaradamente inimigo aí dos judeus. Então a introdução diz assim, os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então os percalços vai acontecer na vida. A nossa vida é feita de altos e baixos. Aí o que vamos fazer diante do inimigo? O que vamos fazer diante do percalço? Vamos paralisar? Se nós, diante de uma fuga, paralisarmos, o inimigo nos alcança. Vai nos prender, vai nos matar, vai nos roubar. Então, o que não podemos fazer diante de uma perseguição é paralisar. Infelizmente, muito tem paralisado nos dias de hoje. Muitos têm deixado com que os inimigos alcancem ele. Muitos têm perdido a guerra porque paralisou. A quem recorrer, porque não sabe mais a quem vai procurar. E hoje o salmista vem nos dando essa lição. A nossa confiança está em Deus. O salmista ele se dirige, ele faz esse direcionamento dessa oração para Deus. Pai do Senhor, irmã Janaína, seja bem-vindo. Então é uma oração de alguém que estava em aflição. É uma oração de um aflito, o Salmo 56. Olha o contexto desse salmo. No Salmo 56, Davi expressa a situação, com um contexto histórico, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. A oração é bonita do Salmo 56? Sim. Mas o que levou Davi a essa oração? O medo. Falamos aqui uma situação tensa. Então Deus permite, muitas das vezes, que passamos por situações adversas, que passamos por aflição, para quê? Para melhorar o nosso relacionamento com Ele. Para melhorar o nosso diálogo com Ele. Para nos despertarmos, para nos fazer lembrar que temos um Deus que pode fazer algo ao nosso favor. E assim aconteceu com Davi. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Ele abriu o coração. Senhor, eu estou com medo mesmo. Senhor, eu estou desesperado, estou na
de inimigo. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Então, Davi, ele estava vivendo aqui, vamos dizer, estava passando aqui pelo Vale da Morte. Porque se qualquer vizinho dele ali, na cidade de Gate, descobre que ele foi aquele que alguns anos atrás matou o herói deles, matou Golias, ele iria ser morto. Se Saul descobre que ele estava escondido lá, Saul ia com seu exército de milhares atrás dele, ele ia ser morto. Então, Davi estava vivendo uma vida temerosa. Não tinha como relaxar na situação de Davi. 1.1, Cântico das Mulheres. Vamos entender agora o que levou essa perseguição de Saul a Davi. O Cântico das Mulheres. Após Davi derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul cantando: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. As mulheres começaram a cantar essa musiquinha, porque tudo em Israel é em torno de canções. Não é o livro, o Cântico de Israel, que é o livro de Salmo, que é um livro que contém aí 150 canções. Então, sempre eles comemoravam uma vitória, sempre as comemorações de Israel envolvia dança, assim como hoje na África e em outros lugares, né? Você vê que tudo tem dança, o culto tem dança, a comemoração tem dança, nasceu um filho tem dança. Então, eles aqui fizeram uma canção, né, após Davi matar Golias, e começaram a cantar que Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Está lá no livro, primeiro livro de Samuel 18, versículo 7. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. 1 Samuel 18, versículo 9. O espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir Davi. Nós entendemos agora o porquê que Davi estava fugindo de Saul. Davi era um homem guerreiro, um dos maiores guerreiros que Israel teve. Davi não precisava estar fugindo de Saul. Davi ele poderia enfrentar Saul, matar Saul e derrotar os seus exércitos. Mas uma coisa que impedia Saul, que impedia Davi de enfrentar e matar Saul, é que Saul tinha sido ungido por Deus. E Davi ele respeitava a unção que pairava sobre a cabeça de um homem. E isso é um ensinamento para nós. Irmão, seja o homem quem for, ele é uma liderança, ele está ali porque Deus quer. Ah, mas só faz besteira, mas não presta. A unção, a autoridade que está sobre ele. Saul aqui estava louco, Saul queria matar Davi. Davi tinha todas as razões para matar Saul. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas Davi ele mostrou respeito pela unção que pairava sobre a cabeça de Saul. Ele era um ungido de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós vemos algumas autoridades, alguns homens fazendo besteiras, prejudicando o povo. Nós queremos muitas das vezes agir por conta própria, nós blasfemando, às vezes com algumas palavras, mas é permissão de Deus. A Bíblia diz que nenhuma autoridade constituída, toda autoridade constituída está ali por causa da permissão de Deus. A autoridade que ela tem é por causa que Deus dá. E Deus tem os seus propósitos. Muitas das vezes, a maioria das vezes não entendemos, mas Deus tem os seus propósitos. E Saul era alguém que foi ungido. E aqui Davi foge. E olha que interessante, o porquê que Davi também não enfrenta Saul corpo a corpo,
não enfrenta exército a exército. Davi escolheu vencer essa guerra através da oração. Por quê? Olha o que lemos no final do tópico 1.1. O espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir a Davi. Irmão, Saul deixou a inveja tomar conta do seu coração e da sua vida. E a partir daquele momento, olha o que acontece. O Espírito Santo de Deus se afasta da vida de Saul. Porque o óleo da unção é simbólico. Quando ungimos a cabeça de alguém, quando algumas igrejas aquilo ali está simbolizando que o Espírito Santo está, a partir daquele momento, pairando, está repousando, está habitando sobre aquela pessoa. Então Saul era um ungido, ele foi ungido por Deus, porque os reis eram ungidos, os profetas, os sacerdotes eram ungidos antes de assumir o seu cargo. Mas olha o que acontece agora, a inveja toma conta do coração de Saul e o Espírito Santo de Deus não tem como habitar no mesmo corpo, no mesmo coração, que habita a inveja, ou que habita qualquer sentimento contrário a Deus. E o que acontece com o Espírito Santo, que habitava em Saul? Ele se aparta de Saul. E uma casa, um corpo, ele é feito de corpo e espírito. Somos feitos de corpo e espírito. Então, a partir do momento que o Espírito Santo saiu, apartou da vida de Saul, outro espírito assumiu. E não foi um espírito da parte de Deus, ali foi um espírito ali na vida de Saul. E o que acontece? Saul ali começou a ser um homem perturbado. Saul começou a ser um homem doente, Saul ficou esquizofrênico. E a Davi percebe que aquela guerra era uma guerra espiritual. E uma guerra espiritual, ela se vence espiritualmente. E Davi, ele faz o quê? Ele corre, ele parte para a oração. Por isso que Davi aqui também não usa suas armas. Por isso que Davi não usa os seus exércitos. Ele usa a arma espiritual, que é a oração. Porque ali ele soube que quem estava dominando a vida de Saul era um espírito maligno. Era uma guerra espiritual. E a guerra espiritual, ela só é vencida com as armas espirituais. Por isso a importância da leitura da palavra de Deus. Por isso a importância da oração. Porque são armas que estamos adquirindo para enfrentar o mundo espiritual. Porque tem gente pensando que o mundo só é matéria. Mas não. Temos o mundo espiritual. E o mundo espiritual só vence com armas espirituais. Pai do Senhor, irmã Bárbara, irmão Alexandre, seja bem-vindo à nossa EBD. Vamos lá, 1.2, vamos entender melhor as ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge. As agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. No Salmo 56. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas. Importante frisar isso. Mas o espírito que influencia e usa as pessoas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 10, 3 ao 4, está falando lá sobre as armas espirituais. Efésios 6, 10 ao 18, também está falando. O apóstolo Paulo também fala sobre ser revestido da armadura espiritual. Então, olha aí, a guerra de Davi neste momento era uma guerra espiritual. Davi passou por guerras materiais, sim. Davi matou urso, Davi matou gigante, Davi matou homens, muitos homens. Mas essa guerra aqui
Davi não encara, porque o homem que estava perseguindo ele era ungido, tinha a unção de Deus, e porque ele tinha certeza, ele tinha sabedoria, que não era uma guerra contra Saul, homem, mas era uma guerra contra o espírito maligno que estava na vida de Saul. Então ele tinha que mudar de tática agora. Então agora ele tinha que mudar de armas. Não vou usar mais uma espada. Agora eu vou usar a palavra de Deus. Agora eu vou usar a oração. Agora eu vou usar armas espirituais. E Efésios 6, 10 ao 18 é lindo. Ali vem descrevendo cada parte da armadura espiritual. O capacete, o que o capacete representa, o que o capacete é. Vem falando de calçar os pés, vem falando da couraça, vem falando da espada, que é a palavra de Deus. E a espada, a palavra de Deus vamos dizer que ela é a principal arma, é a principal parte desta armadura. Por quê? Porque nós temos armas de ataque e de defesa. Por exemplo, o escudo é uma arma de defesa. Quando alguém vinha com a espada, ali o soldado com seu escudo, ele se defendia. Então o escudo ele só serve para se defender. A espada, diferente, é a única arma aí dessa armadura, é a única peça da armadura que ela tanto é de defesa quanto é de ataque. Quando um soldado vem contra o outro, guerra de espada com espada, é para se defender. E se defendeu, também ela serve para imediatamente atacar e ferir e matar o seu inimigo. Então, é de suma importância a palavra de Deus na vida de um cristão, não só de cristão, mas de qualquer pessoa. Porque essa espada, ela tanto é de ataque quanto é de defesa. Então você com ela consegue se defender com a palavra de Deus e consegue atacar também o seu inimigo. Vamos continuar? 1.3, uma guerra inglória. Era uma guerra, essa guerra que Saul declara contra Davi, é uma guerra sem glória. É uma guerra insana. É uma guerra boba. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era inglória. Uma verdadeira caça à pulga. Ou seja, uma guerra boba. Como bem descreve o próprio Davi. O próprio Davi relata, 1 Samuel 24:14. Está falando, Saul está caçando quem? Um cachorro? Uma pulga? Gente, quem eu sou perante Saul? Eu sou um menino que veio do meio do mato, que criava tomava conta de umas pequenas ovelhas. Saul é o rei de Israel. Saul é o homem mais poderoso de Israel. E Saul está querendo me matar. Quem sou eu? Eu sou uma pulga. Ele está caçando uma pulga. Está caçando um cachorro. Ou seja, é uma guerra sem razão. É uma guerra de um todo-poderoso, do senhor do país, contra um adolescente. E aqui ele continua. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uvas. Eu vou explicar essa frase final, mas eu quero focar aqui. Olha o porquê dessa guerra. A guerra de Davi foi porque aquelas mulheres que lemos lá atrás fizeram uma musiquinha. E depois de Davi ter matado Golias, elas começaram essa musiquinha. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Pronto, essa foi a razão
da guerra de Saul. Por causa de uma música, a inveja entra no coração de Saul. O Espírito Santo se aparta da vida de Saul. Olha a desgraça que aconteceu. O espírito maligno toma conta da vida de Saul. Saul vira um doido, um esquizofrênico, e começa a caçar Saul. Começa a caçar Davi. Do nada, eles estavam numa mesa reunida, porque Davi ele se torna genro de Saul. Estava todo mundo almoçando ali de bem. Do nada, Saul surtava, pegava a lança e jogava no peito de Davi para tentar matar Davi. Davi saía da cadeira ali, saía da mesa ali naquele momento, tinha que sair correndo para o meio do mato, porque Saul surtava. Do nada, Saul dava esse surto. E tudo acontecia por causa de uma bobeira, por causa de uma simples música que cantaram em homenagem ao seu guerreiro Davi, que tinha acabado de livrar uma nação inteira de um inimigo que ninguém tinha coragem de ir lá encarar, que era Golias. Seja bem-vindo, Ailton. Deus te abençoe. Então, olha, irmão, o motivo dessa guerra era uma guerra em glória. E aqui o comentarista vem salientando sabiamente que muitos de nós, muitas das vezes, estamos entrando em guerra boba. Sabe por quê? Por causa de alguma postagem na rede social. Por causa de alguém que é de um partido contra aquele que nós apoiamos. Por causa de alguém que pensa diferente de nós. Por causa de alguém que tem uma cultura de nós diferente da nossa. E nós começamos a entrar em guerras bobas, começamos a entrar em discussão. Não tem que discutir nada. Por causa que o outro fez uma postagem no Facebook, por causa que o outro fez uma postagem no status, aí começa a discutir, muitas das vezes são parentes, aí começa a ficar de mal, aí entra a inveja no coração, aí entra o ódio, aí termina uma amizade, aí fica um clima feio no meio da família, ou no meio de uma amizade, termina a amizade, ou fica um clima chato na sala de aula, ou fica um clima chato no serviço, tudo por causa de coisas bobas. Saul, ele arma uma guerra com seus aparatos, levou 3.000 soldados para enfrentar Davi por causa de uma besteira, por causa de uma música que foi cantada em homenagem. Uma guerra em glória. Pai do Senhor, irmão Nascimento Oliveira, seja bem-vindo. Nosso pastor também está adentrando aí a nossa EBD. Então, irmão, em guerra em glória. Qual a guerra que você está neste momento, irmão? Será que é alguma guerra por causa de bobeira? Porque alguém falou de alguma pessoa que você gosta? Será que é uma guerra de alguém de algum costume que você tem? Alguém foi contra e você começou agora a debater com essa pessoa? Uma guerra sem motivo. Separar um exército de 3.000 soldados para atacar um homem com 600 homens. Uma guerra sem motivo. Uma guerra que teve perdas financeiras. Ele separou um exército, ele deixou a sua nação desprovida para poder perseguir um homem. Tudo porque estava com seu coração cheio de inveja, tudo porque estava sendo dominado por um espírito maligno. Pai do Senhor, irmão Sérgio Pereira, seja bem-vindo. Então, olha só, uma pequena canção pode instaurar uma ira. E acontece também, nós vemos no nosso meio. Ah, mas eu sou do partido tal, fulano é do partido tal, tem que respeitar a minha decisão, aquilo, tem que respeitar meu partido. A pessoa que você gosta não presta, a pessoa que você defende não presta. Mas do Senhor presbítero Dilcinei, seja bem-vindo. Então, olha, irmão, pelo amor de Deus, tem pessoas aí perdendo dinheiro, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas perdendo sua vida por causa de uma guerra sem noção, como essa guerra de Saul. Saul era o homem mais poderoso de Israel, irmão. Quem era Davi? Por isso que Davi aqui ele faz essa pergunta. Ele fica espantado. Davi pergunta, vem cá, essa guerra de Saul é o quê? É uma caça a fuga? É uma caça a um cachorro? Porque o camarada, o rei de Israel, está vindo com
3.000 soldados para me matar, tudo por causa de uma canção que umas mulheres fizeram para mim. Gente, é uma guerra que sem precedentes. E aqui o comentarista foi feliz. Ó, gastamos tempo, porque Saul teve que perseguir. Onde está Davi? Imagine quantos dias Saul procurando Davi. Nessa atitude reprovável, Saul pode inferir as nossas. As atitudes, o comentarista aqui está querendo dizer que essas atitudes, muitas das vezes, estar parecidas, estar semelhantes com as nossas. Porque muitas das vezes entramos em conflito por pequenos, tornando-os grandes. Aí sim se torna grande. O problema de Saul se tornou grande. Era uma pequena coisinha, sim. Era uma pequena musiquinha, sim, mas agora se tornou um problema grande. E nós temos essa capacidade de transformar pequenos problemas em grandes problemas. E ele continua, tornando-os grandes. Aí gasta tempo, gasta recursos, porque teve que, para 3.000 soldados numa guerra, durante dias e dias, perseguindo Davi. Olha quanto dinheiro foi gasto, olha quantos recursos foi gasto, a fim de provarmos as nossas razões. Irmão, você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Fulano acha que eu não sou crente, que eu não sou um cristão de verdade. Eu vou fazer uma postagem aqui no meu Face para ele ver. Você não tem que provar nada para ninguém. A Bíblia é clara. Quem vai dizer quem você é ou não é os seus frutos. Então fica tranquilo. Não, eu tenho que provar que fulano que eu defendo é melhor. Eu tenho que provar. Você não tem que provar nada para ninguém. Tem gente aí entrando em conflitos, tentando provar que é melhor que alguém, que o seu pensamento é mais verdadeiro que o do outro, e está entrando em guerras aí inglórias, assim como Saul. Você não tem que provar nada para ninguém. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios, assuntos bobos. Tem gente perdendo tempo aí discutindo em Zap, discutindo em Face, que não contribui para o nosso caráter. Não vai edificar em nada o seu caráter. Não vai acrescentar em nada a sua vida certas discussões. Deixe isso para lá. Mas fulano está falando. Deixa ele falar. Mas juntaram um grupinho contra mim. Deixa falar, irmão. Faz igual Davi. Parte para o joelho. Parte para o joelho. Deixa isso para lá. Foi o que Davi fez e nos ensina a fazer isso. Pai do Senhor, irmão Dorgival, seja bem-vindo. Olha agora, no final do 1.3. Uma pequena canção pode instaurar uma ira, instaurou, né? Uma ira. Aquela canção que as mulheres fizeram. Deixou Saul doido, irado, invejoso e com espírito maligno ainda habitando sobre sua vida. E termina, mas não é interessante isso aqui. Aumentamos o tamanho dos gigantes, damos os cachos de uva. Isso aqui, essa passagem é linda, mas é uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é uma referência lá de Números 13, 23. Em todo o capítulo 13 ali, eu te aconselho a ler. É quando Moisés ali envia 12 espias a Canaã. Eles já estavam do lado de cá do rio. Era só atravessar o rio que eles estavam já a poucos metros, vamos dizer, a poucos quilômetros da terra de Canaã. Eles estavam a poucos quilômetros de conquistar aquilo que durante 40 anos. Chegou o momento de conquistar Canaã. Finalmente, vamos conhecer essa terra que mana leite e mel. O que será que Deus quer dizer com isso? Terra que mana leite e mel. Todo mundo fala que os frutos lá são enormes. É uma terra abençoada. E o que Moisés faz? Usa uma estratégia de guerra, muito usada naquela época. Ele enviava espias. E ali os espias faziam um relatório por completo. Se nós formos pelo norte, existem montanhas altas, que pode atrapalhar o exército, pode cansar. Se nós formos pelo sul, a terra é mais baixa, mas tem um rio. Então temos que ter estratégia para atravessar esse rio. A parte leste da cidade é onde fica os mais fortes. Então não vamos entrar por lá. A parte oeste tem uma certa fragilidade, porque tem poucos soldados, e durante a noite o número de soldados é reduzido.
Então os espias tinham essa função de fazer um relatório completo. Ó, a cidade não tem, a cidade tem muitas crianças, na parte tal tem muitas mulheres, o exército de aproximadamente tantos mil homens, tinha que fazer um relatório completo. Tem muitas árvores, eles têm muitos carros de guerra, eles têm espada ou não têm. Então Moisés ali envia 12 homens. Por que 12? Cada um representava a nação de Israel, um de Judá, outro de Azer, outro de Zebulon, cada um representava uma nação. E ali os 12 fizeram um relatório e eles retornam até Moisés e toda a nação agora se junta, né? O país inteiro, milhões de pessoas se juntam para ouvir o relatório daqueles espias. Pai do Senhor, irmão Juraci, seja bem-vindo. E olha o relatório dos 10. Por quê? Vou fazer um parênteses aqui. Aquela terra ainda existia de gigante. Em Canaã ainda estavam morando ali os que eles chamavam filhos de Anak. Anak foi um gigante em que deixou uma descendência de gigante, deixou filhos gigantes. Eles viram ali que lá naquela montanha tinha gigante. Aquela montanha que lá na frente se tornaria a cidade de Hebron, tinha gigantes sim. Só que eles também trouxeram um cacho de uva, para você ter uma noção do cacho de uva que eles trouxeram, um homem não aguentava carregar o cacho de uva. Tiveram que pegar 2 homens, colocar o cacho de uva em cima de uma madeira, e eles colocaram aquela madeira no ombro para trazer o cacho de uva, para Moisés ver como é que aquela terra era abençoada. Era uma terra em que existia fruta gigante, a melancia gigante, figos gigantes. E ali eles trazem aquele cacho de uva, fazem o relatório. Toda a nação se reúne e cada um começa a falar o relatório. Só que o interessante é que dos 12, 10, o relatório foi um só. Ó, é doideira invadir Canaã. Se invadirmos Canaã, vai morrer todo mundo, porque lá tem um monte de gigante. Mentira, não tinha um monte de gigante. Tinha gigante apenas naquela montanha onde habitavam os descendentes de Anak. O resto da cidade não tinha gigante. E eles só falavam isso, ponto. Aí veio o relato dos 2. Ó, Josué e Caleb. Os relatos dos 2 foram parecidos também. Olha só, tem gigante sim na terra, mas é só na montanha tal. Montanha de Kiriat Arba. Lá tem gigante. Mas olha só também o que tem em Canaã. A água de lá é maravilhosa. A terra, o que plantar, nasce. Olha aqui o tamanho do cacho de uva que trouxemos para vocês verem. Olha aqui esse figo, olha aqui essa romã. Olha quantas coisas boas tem lá. Mas sabe o que eles fizeram? Não quero saber o que vocês 2 estão falando. Nós queremos ouvir o que os 10 ali e falaram. Que se nós formos conquistar Canaã, todo mundo vai morrer. Nós vamos ficar com esse relatório. Pai do Senhor, irmão Marcos Lima, seja bem-vindo. Então, aqui, a incredulidade, irmão, ela é uma praga. Então, cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com pessoas que você conta um sonho, conta um objetivo, e isso daí não vai dar certo, não. O Brasil, na crise que tá, não. Você nem faculdade tem. Não, isso daí não vai para frente, não. Pai do Senhor, irmã Leia, Pai do Senhor, irmã Cristiane, seja bem-vinda. Então, a incredulidade pega. A incredulidade desses 10 contagiou uma nação inteira. Os 10 falaram, nós não vamos, eu não vou enfrentar Canaã, não. Tem um monte de gigantes lá, todo mundo vai morrer. Aos nossos olhos, nós, aos olhos deles, está falando dos gigantes, nós somos como os gafanhotos. Então, de que maneira você tem se posicionado diante dos seus inimigos? Da maneira que você se posicionar, assim vai ser, irmão. Eles falaram, pessoal, diante deles nós somos como gafanhotos, tá? Aí a nação inteira, isso aí, diante deles nós somos como gafanhotos. Nós não vamos invadir Canaã. Nós não queremos entrar nessa guerra, porque lá todo mundo é gigante. E contagiou uma nação inteira. E Josué e Caleb estão ali mostrando. Gente, olha aqui o cacho de uva, gente. Gente, as frutas lá são deliciosas, são gigantes. Os legumes lá são enormes. Tem muitos animais que tem leite, tem mel, tem água à vontade.
Eles não quiseram saber do relatório bom, irmão. Eles ouviram apenas o relatório negativo dos 10. E sabe o que eles fizeram? Vamos matar Moisés, vamos matar Josué, vamos matar Caleb, vamos matar apedrejado todo mundo. Nós queremos saber de Canaã, não. Mas sabe o que o Senhor fez? Canaã, vocês não deram ouvido o relato de Moisés, de Josué e Caleb? Então, era só atravessar o rio que eles estariam em Canaã. Sabe o que Deus faz? Ninguém da idade de 20 anos para cima vai entrar em Canaã. Pode dar meia volta, vai começar a vaguear pelo deserto até todo mundo morrer. Que isso? Todo mundo vai morrer. Ninguém de 20 anos para cima vai entrar em Canaã. E aí, sabe o que eles fizeram? Começaram a ficar andando no deserto. 40 anos. 40 anos andando no deserto, até todo mundo que falou aquela besteira morrer. Sabe por quê, irmão? Nós, na maioria das vezes, temos a mania de maximizar os problemas. O problema é pequenininho, é do tamanho da cabeça de um alfinete. Nós transformamos ele do tamanho de uma melancia. Não, vai morrer. Não, mas tem inflação. Não, mas tem praga. Não, mas o inimigo é forte. Nós maximizamos. Por isso que aqui no final do 1.3 vem dizendo: aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uva. Tinha gigante? Sim, tem gigante, mas também tem cacho de uva gigante. Tem gigante, tem homem gigante. Também tem essa romã aqui que é gigante. Também tem esse legume aqui que é gigante. Eu vou focar na coisa boa. Eu não vou focar no negativo, que era o gigante. Tem gigante? Não interessa, nós estamos com Deus, vamos lá, vamos matar esse gigante. Então o que eles fizeram? Eles aumentaram o tamanho do gigante, mas não valorizaram os cachos de uva. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Você conhece alguma pessoa assim, que vê problema em tudo? Não, ali tem gigante. Não, ali a água é salgada. Não, mas tem que pegar 3 ônibus. Não, mas tem que acordar cedo. Não, mas tem que ler muito. Vê problema em tudo. Pessoas negativas. E cuidado, que essas pessoas contaminam se você não ficar atento. Você viu que aquelas 10 pessoas com aquele relatório negativo contaminou uma nação inteira. E qual a consequência? Aquela nação não entrou em Canaã. O Senhor falou, vai morrer todo mundo. Por isso que eles tiveram que voltar e ficar andando 40 anos no deserto, até morrer todo mundo. Quem entrou em Canaã foi os mais jovens, que não blasfemaram, foi os abaixo de 20 anos, que tinha abaixo de 20 anos na época, e de todos, os únicos mais velhos que entraram foi Josué e Caleb. Porque creram nas promessas de Deus. Tem gigantes? Tem, mas nós temos um Deus que é maior do que esses gigantes. Tem gigante sim, mas nós temos alguém que vela por um guerreiro ao nosso lado, que nunca perdeu a nossa batalha. Infelizmente, estamos vendo isso, continuamos vendo isso nos nossos dias. Chega 2 pessoas na nossa casa, uma fala uma coisa negativa, a outra fala coisa boa. A pessoa vai, abraça aquela coisa negativa que a pessoa falou. E a outra está falando de um monte de coisa boa, está falando, trazendo um monte de novidades boas. E ninguém dá ouvido. Ninguém dá ouvido. E o que aconteceu? Teve que morrer todo mundo. Então, aumentamos o tamanho dos gigantes e não valorizamos os cachos de uva. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você sabe que quem que ficou com aquela terra de gigante? Você sabe com quem que ficou? Porque não era gigante na terra toda. Era gigante apenas na montanha, chamada Kiriat Arba, que depois se tornou a cidade de Hebron. Você sabe que quem que conquistou aquela terra que tinha gigante? Foi aquele homem que há 45 anos atrás falou que na terra tinha gigante, mas também tinha coisas boas. Sabe quem conquistou aquela montanha? Caleb. Caleb, quando trouxe o relatório, ele tinha 40 anos. O que aconteceu? O Senhor faz retornar o povo até que todo mundo morresse. Toda aquela geração morreu. Eles agora entram em Canaã. Sabe o que Caleb fala? Olha só. Eu hoje estou com 85 anos. Há 45 anos atrás, eu vi
perderem a bênção por causa de uma cidade, por causa de uma montanha que tinha gigantes. E eu quero essa montanha. E um homem de 85 anos reúne ali um exército, invade a montanha que tinha gigante, conquista aquela montanha de gigante e fica na benção. Um homem com 85 anos. Uma nação inteira não poderia fazer a mesma coisa, irmão? Milhões não poderiam invadir também e tomar aquela terra? Precisou de um homem de 85 anos conquistar aquela terra, porque um monte de jovem desacreditado, um monte de homens e de mulheres que não tinham noção do Deus que serviam, deixaram a incredulidade tomar conta do seu coração. E perderam a bênção. Saiu do Egito a morrer no deserto por causa que maximizaram os problemas. Nós temos essa péssima mania. Sim, mas existe também solução. Nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, para não fazer como o moço do profeta. Ele abre a porta, ele vê exército inimigo ali acampado em Israel. E ali ele fica desesperado. O profeta fala, calma aí. Deus, abre os olhos do moço. Vai lá, abre a porta. Quando ele abre a porta, ele vê exércitos espirituais acampados, protegendo eles do exército humano que ali estavam. E o exército espiritual do que o exército humano que ali estava. Aí que ele entendeu. Ah, por isso que o Senhor está tranquilo, né, profeta? Sim, os olhos espirituais dele foram abertos. Nós temos que pedir sempre a Deus em nossas orações. Abre os nossos olhos espirituais para nós entendermos e vermos o que está acontecendo. E assim, toda aquela nação pereceu, quase toda a nação pereceu. Provérbios 23, Provérbios 20, versículo 3. Vemos problemas do agir de Deus. E isso não pode acontecer na nossa vida de maneira alguma. Vamos dar uma rápida passagem no tópico 2, a oração de Davi. Pai do Senhor, irmão João. Pai do Senhor, irmão Gilmar. Seja bem-vindo. 2, a oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diferentes seguidas. Vamos ver algumas lições agora da oração de Davi. Pai do Senhor, irmão Valdivina, seja bem-vindo. Outra coisa, irmão, interessante que eu até esqueci de falar, a respeito das discussões por causa de bobeira, discussões por causa de partido, discussões por causa de pensamento, discussões por causa de filosofias, vãs discussões bobas. Sabe muitas vezes o que temos que fazer? Outro exemplo que Davi deu, dar uma de maluco. Que isso? Dar uma de maluco. Davi deu uma de maluco. Ele estava lá no meio dos inimigos. A estratégia de Davi também foi ótima, né? Porque quem vai procurar alguém no meio dos inimigos? Quem vai procurar alguém no meio dos inimigos? É a mesma coisa que um flamenguista apenas um exemplo, está fugindo e se esconde no meio da torcida vascaína. Ninguém vai procurar um flamenguista no meio da torcida vascaína. Foi o que Davi fez. Davi, ele foge de Saul, ele vai para o meio dos filisteus. Fica lá morando no meio dos filisteus. É doido, né? Aí o rei Ax foi falar com ele. Sabe o que Davi fez, irmão? Deu uma de maluco. Literalmente, ele começou a arranhar os portões da cidade, começou a babar. Aí o rei falou, tira esse homem da minha frente, esse homem tá maluco. Não tem condição de eu conversar com um maluco. E ali tiraram Davi da presença do rei. Davi, aproveitou e fugiu. Então dá uma de maluco, não foi querendo debater em questões bobas, não. Provar suas convicções, não. Tá falando, deixa mas o que ele vai pensar de mim? Deixa pensar, irmão. Dá uma de maluco, não fica entrando em guerras em glória, como Saul fez, não. Porque Saul teve prejuízo financeiro, Saul teve prejuízos materiais, e o final de Saul foi uma morte sem Deus. Pai do Senhor, irmão Jair, foi uma morte sem Deus. Então não vale a pena entrar em discussões bobas. Mas eu quero defender Deus. Não, Deus precisa que ninguém defende ele, não. Fica entrando em discussões bobas, não. Dá de maluco.
como fez Davi, e ó, joelho. Salmo 56, faz igual Davi, vai para o joelho. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Vamos tirar 3 lições aqui do Salmo 56. Pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente. Lá no verso 1, a oração de Davi, no Salmo 56, já a plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas em relação à perseguição arquitetada por Saul e seu exército, e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença do rei Aques. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das misericórdias. João 1,12. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Junto ao trono da graça, alcançamos misericórdia. Hebreus 4,16. Interessante que no Antigo Testamento esse termo, ele representa, no Antigo Testamento, o termo misericórdia representa 2 raízes distintas, que pode significar maciez, o ventre, referindo-se, portanto, à compaixão materna. Quando alguém pede misericórdia, é o equivalente que está pedindo a compaixão de uma mãe. E não tem melhor coisa que compaixão de uma mãe, né? E Deus consegue ter esse sentimento parecido com a compaixão de uma mãe. Por isso que Davi pede misericórdia, já começa a oração dele pedindo misericórdia. É um ensinamento. A guerra que ele estava agora era ínfima. Era uma guerra bem diferente da guerra que ele enfrentou. Quando ele enfrentou Golias, da guerra que ele teve. Agora é uma guerra diferente. Agora é uma guerra contra um louco endemoniado com 3.000 soldados. E esse louco foi ungido por Deus. E esse louco é o rei do país. Então a guerra de Davi agora era bem diferente. E além disso, Davi estava no meio dos filisteus. Davi estava morando em Gate, a cidade em que era Golias, o herói que ele matou alguns anos atrás. Então olha a situação complicadíssima que Davi se encontrava. 2.2. Leva em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro. Para escapar da morte, precisou percorrer o caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. Davi era um guerreiro, era um soldado, era um homem forte, sim. Mas durante essa fuga aí de Saul, Davi se acabava em lágrimas nas suas orações. Está aí na oração, Salmo 56, verso 8. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldade, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões. Constante, põe no odre, estão no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Presta atenção. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Então, essa expressão que Davi usa aqui no Salmo 56, verso 8, olha o que ele diz. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas... Aqui a gente só guarda aquilo que tem algum valor. Então aqui Davi faz uma referência que Deus ele pega as lágrimas, as nossas lágrimas, e guarda num odre. Eu não sei se existe um odre lá no céu, mas pode ser literal, sim, mas pode ser simbologicamente também. Guardamos aquilo que é interessante
E aqui diz que Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus colhe as nossas lágrimas. Aqui quando ele fala também, não estão elas nos teus livros? Nós só escrevemos aquilo que nós não queremos esquecer. Nós só guardamos aquilo que tem algum valor. Então, essa expressão que Davi usa aqui, ela vem dizendo, olha só, Deus não está alheio ao seu sofrimento. Olha, mas eu tenho chorado há 3 anos. Você pode ter certeza que cada lágrima Deus escolheu. Pode ter certeza que Deus tem ciência de cada lágrima. Mas Deus não é obrigado a te dar uma resposta no seu tempo. Você pode estar chorando há 3 anos. Você pode estar chorando uma semana. A sua resposta pode vir daqui a 10 anos. Assim como a sua resposta pode vir daqui a 3 horas. Mas o que você tem que ter ciência é que Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Deus não despreza os nossos sofrimentos. Por isso que Davi aqui usa essa expressão. Ou seja, cada lágrima chorada, Deus tem ciência. Deus sabe por que você chorou. E Deus está gravado. Quando ele usa essa expressão, escreve nos teus livros cada lágrima. Está gravado. E ao tempo certo, Deus vai entrar com resposta. Porque compaixão é com Deus mesmo. Compaixão é com seu Filho mesmo. Nós vemos aí quando Jesus na terra, os vários e vários exemplos dele tendo compaixão do sofrimento das pessoas. Um homem, ele teve compaixão. O outro cego, ele teve compaixão. O outro mudo, ele teve compaixão. O outro endemoniado, ele teve compaixão. Então, ninguém mais do que Deus para ter compaixão da nossa vida, dos nossos sofrimentos. 2.3, faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. No verso 7, Davi está perguntando, Senhor, os inimigos vão escapar? Você não vai fazer nada, não? Pai do Senhor, irmã Kelly, seja bem-vindo. Lá no verso 7. Davi está enfrentando tal situação em decorrência de ter sido o seu chamado. Muitas pessoas, está sofrendo perseguição, aí tudo porque apenas colocou em prática o seu chamado. Apenas porque fez aquilo que Deus chamou para fazer. E quantas pessoas estão sofrendo perseguição? Quantas pessoas estão vivendo angustiadas? Mas tenha certeza que Deus está e vai entrar, vai julgar a sua causa, assim como fez com Davi. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Davi não fez nada para com Saul, para que tivesse dessa tal maneira, com tanta fé. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Nada justifica a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar a orientação do Novo Testamento. Derek Kidner afirma: o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério a respeito deste tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade, ao mesmo tempo em que o remove de esfera de represália particular. Ou seja, Davi ele deixa na mão de Deus. Deus, faz a tua justiça. Porque Deus é um juiz, mas não é um qualquer juiz. Porque tem um monte de juiz picareta, tem um monte de juiz 7-1. Mas ele deixa a sua causa na mão do justo juiz. E ele fica tranquilo. E ele relaxa. Então, nessa oração de Davi, do Salmo 56, aqui o comentarista quis focar esses 3 pedidos de Davi. Misericórdia, leve em conta a minha peregrinação e faça a tua justiça. Então, essa deve ser também a nossa decisão, o nosso modo de agir diante dessas guerras, das discussões bobas, diante até mesmo de uma falsa acusação. Tenta provar nada não. Deus, faça a tua justiça. Deus, tenha misericórdia.
de mim. Deus, leve em conta a minha aflição. E assim ele vai fazer. Assim ele vai fazer. Olha, pode ser meses, pode ser anos. Você acha que Davi ficou fugindo o quê? Uma semana de Saul? Você acha que Davi ficou fugindo meses de Saul? Davi ficou fugindo anos de Saul. Até que recebeu a notícia que Saul tinha morrido na batalha. E outra coisa, Deus permitiu que Saul Deus permitiu que Davi tivesse a oportunidade de matar Saul e acabar com essa perseguição, acabar com esse problema, acabar com esse sofrimento. Deus permitiu. Deus fez com que o exército todo de Saul caísse num sono profundo e ali Davi foi até Saul, em uma certa passagem em que Saul estava perto já do esconderijo de Davi. E ali Davi cara a cara com Saul. Davi, se fosse outro, né, tinha matado. Pegava um 38, dava um tiro em Saul. Quer me matar, seu desgraçado? Pegava a espada, arrancava a cabeça de Saul, como é que ele fez com Golias. Mas ali ele sabia que ele era um inimigo, sim, mas era um inimigo que tinha a unção de Deus. Ele sabia que a guerra que ele estava travando não era contra o homem Saul, não era contra o seu sogro, não era contra o rei de Israel. A guerra que ele estava travando era uma guerra espiritual, porque Saul estava acometido de um espírito maligno. Então, em vez de ele usar as armas materiais e matar Saul, acabar com a vida de Saul, ele usa as armas espirituais. Ele vai para o joelho. Ele começa a clamar a Deus. Por isso que o tópico 1 vem nos ensinando a ser revestido das armas espirituais. Que quando chegarmos um momento, e vai chegar esse momento para todo mundo, de enfrentarmos uma guerra espiritual, que arma que você vai usar? Você vai ter que usar as armas espirituais. Infelizmente, tem muito cristão aí querendo usar meios materiais para resolver problemas espirituais. Problemas espirituais se resolvem de maneira espiritual. É oração e palavra. Porque a palavra, como falamos no início, ela faz parte aí da armadura espiritual. A palavra é a espada dessa armadura. Tópico 3. Confiança em tempo de crise. Como é que eu vou confiar em tempo de crise? Como é que eu vou ter fé em tempo de crise? Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Salmos 56 ainda, o verso 3 e o 4, e lá no verso 11. 3.1 Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento de suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus. Era preciso entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai conhecer. Infelizmente. Mas do Senhor, irmã Celeste, seja bem-vindo. Então, olha o paradoxo que Davi estava vivendo. De um lado, as ameaças e os planos de um inimigo, e do outro, as promessas de Deus. Porque você não pode esquecer que Davi já estava ungido para ser rei. Davi, ele sabia que ele seria o próximo rei de Israel. Davi, ele sabia que na morte de Saul, quem assumiria o trono era ele. Mas ele não deixou a cobiça subir o seu coração, tá?
Ele foi ungido a rei e você acha que ele fez o quê? Foi lá para o trono? Não, ele voltou para cuidar das ovelhas fedidas lá no meio do mato. E era o futuro rei de Israel e guardava isso no seu coração. E nesse período que ele estava fugindo, ele estava no paradoxo. Eu sou um homem de Deus que tenho promessas. Eu fui ungido por Samuel. Eu tenho promessas de Deus a se cumprir na minha vida. E agora eu estou fugindo de um louco endemoniado. Então era preciso fazer uma escolha. Vou se entregar à desesperança. Acho que aquela promessa de ser rei era tudo caô daquele profeta Samuel. Se eu fosse rei de Israel, eu tenho que estar fugindo do rei anterior. Ele podia se entregar à desesperança. Eu sou ungido de Deus e estou tendo que correr. Ele comia daquilo que lhe davam quando ele estava fugindo. Ele vivia de favores. Ele se oferecia serviços para comer, para poder alimentar seu exército. Quer que eu proteja o seu rebanho hoje à noite? Eu tenho tantos soldados ao meu dispor. Quer que eu faça uma guarda pessoal, uma escolta pessoal aí para você? Davi oferecer serviço. E era o futuro rei. Era o homem que seria o homem mais poderoso de Israel. Mas ele não deixou que a soberba subisse ao seu coração e guardava as promessas de Deus. Então aqui era preciso fazer uma escolha, entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. E o que ele fez? Confia na palavra de Deus. E ali ele se entrega à ajuda de Deus, que era o único que podia ajudá-lo. O único que podia, de alguma forma, instruí-lo, por ser uma guerra espiritual. Então, se é uma guerra espiritual, se é uma guerra material, chama Deus também. 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Lá no verso 3. E esse dia vai chegar para todos nós, irmão. Esse dia de ter medo vai chegar para todos nós. Agora, o que diferencia eu do meu irmão, você do seu irmão, é o que você faz quando o medo chega à sua porta. Há um paradoxo: temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. O medo, e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser a de Elias. O que Elias fez quando teve medo? Escondeu-se numa caverna. 1 Reis 19. Irmão, Elias tinha acabado de matar 850 profetas do cão. 850 profetas de Satanás. 850 falso profeta. Ou seja, olha como Deus usava este homem. Aí sabe o que ele faz? Quando ele recebe a mensagem que Jezabel falou: você matou meus profetas, vou te matar também. Ele sai correndo, se esconde numa caverna. Um homem que fez descer fogo do céu, sim. Homens de Deus têm medo. Mulheres de Deus também têm medo. Mas o que está em foco é o que fazer quando o medo bater na nossa porta. Que situação, que decisão eu tomo quando o medo chega? Quando eu sinto medo. Poderia ser como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Olha aí, outra situação diante do medo. Lembra que comentamos, Números 13? O relato dos 10 espias. Lá tem gigante, hein? A terra toda tem gigante, hein? Aí 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Então vamos voltar. Vamos voltar. Não vamos entrar em Canaã, não. Aí o Senhor, olha, bando de covarde. Deus odeia covarde. Deus odeia medroso. Tá com medo? Por quê, irmão? A partir do momento que eu sou um cristão, que eu sou alguém que diz que creio em Deus, que eu tenho uma atitude vergonhosa quando o medo bate na minha porta, sabe o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo, eu estou desprezando a presença de Deus. Porque eu posso estar com medo, sim. Eu estou com medo, mas eu vou encarar com Deus do meu lado. Eu estou com medo, sim. Eu tenho medo, sim, porque eu sou carne. Mas eu tenho alguém acima de mim. Eu tenho alguém que é todo poderoso e que não tem medo de nada. E eu estou com ele. Essa guerra. Agora, quando você começa a demonstrar, começa
atitudes que não agrada a Deus, Deus fica irado. Foi o que fez aquele mais de 1 milhão de pessoas. Tem gigante? Ah, então não vamos não. Tem gigante? Ah, então não vamos encarar não. Então, alguns se escondem, como Elias. Outros retrocedem. Porém, o salmista, ao deparar-se com esta situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. Ah, Davi não teve medo. Claro que teve, irmão. Quando você vê alguém a coragem não é a ausência de medo. A coragem é você enfrentar o medo mesmo estando com medo. Quando você vê alguém corajoso, não é porque ele não tem medo, não. Ele tem medo sim, mas ele está enfrentando aquele medo, ele está dominando aquele medo. O medo faz parte do ser humano aí. Não tem como alguém falar que não tem medo. Aí tem gente que acha que uma pessoa é corajosa porque não tem medo de nada. Tem medo sim. Mas ele enfrenta os seus medos. Temos medos do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. Temos medo, toda a nossa vida é baseada em medo. Temos medo de tudo. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos Jesus disse, para que não tivéssemos medo. Quantas vezes você leu nos evangelhos? Não tem mais, não tem mais, não tenha medo. Aos pastores de Belém, lá em Lucas 2,10, não tem mais. Filha de 12 anos morta, em cima da cama, chega os mensageiros para Jairo, Jairo, vambora, a menina morreu, não incomoda Jesus mais não. Jesus, Jairo, não tema, Jairo, não tenha medo, porque Jesus sabe que o medo nos faz tomar decisões, nos domina, nos faz tomar decisões erradas. Erradas. Vamos ver para quem mais Jesus falou não tenha medo. Aos 3 discípulos que estavam com ele no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17:7. E o mais importante, não que os outros não sejam importantes, mas o que eu quero focar aqui, Mateus 14:27. Os discípulos no meio de uma tempestade marítima, as ondas se levantando, o barco quase afundando. Jesus já tinha falado para eles, né? Vocês vão na frente, que eu vou orar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou encontrar vocês. Os discípulos não tinham noção de que Jesus iria encontrar com eles por cima das águas. Que ali Jesus vai por cima das águas, e ao se aproximar do barco, começa aquela gritaria ali, vê um fantasma, no meio de uma tempestade. Você vê alguém andando por cima da água. É um fantasma, não sei o quê. Até que o discípulo fala, vem cá, não tema, sou eu, Jesus. Até que o discípulo fala com ele ali, se é você, então deixa eu também por cima das águas. E aí ele desce do barco e começa a andar por cima das águas. O discípulo, ele, sim, um dos discípulos. Mas o que aconteceu? A tempestade não tinha acabado, filho. A tempestade está batendo, as ondas se levantando. E diz que o que levou aquele discípulo a afundar? O discípulo olhou para um lado, olhou para o outro e teve medo. Teve medo. Aí o medo levou ele a afundar. Até que Jesus corre ali, o levanta, o ajuda. Então o medo pode impedir o nosso crescimento. Você sabia que tem gente que até hoje não subiu de cargo na sua firma, na sua empresa, porque ele tem medo de um novo cargo? Você sabia que tem gente que até hoje não fez concurso e não passou porque tem medo? Ele tem todos os requisitos para assumir a vaga, tem todos os meios para fazer uma prova e passar. Atrapalhando. O medo impede de agirmos da maneira correta. Por isso que temos que recorrer a Jesus. Por isso que temos que a Deus. Pai do Senhor, irmã Edna, o medo é uma coisa terrível. O medo é uma coisa terrível. E faz parte da gente, sim. Mas nós temos que aprender a lidar com medo. Então você acha que não tinha medo? Um adolescente de 12, 14, 16 anos. Quando ele foi enfrentar um leão, você acha que ele não tinha medo?
Quando ele foi matar Golias, mais de 3 metros de altura, você acha que Davi não tinha medo? Tinha medo. Ser corajoso não coragem não é ausência de medo. Coragem é domínio do medo. Então temos que dominar o nosso medo, se abraçar aí com Jesus e partir para cima. Partir para a luta. Porque senão vamos ser impedidos aí de realizarmos, de alcançarmos coisas melhores por causa de medo. Tem gente que não exerceu o chamado que Deus tem na vida dele por causa de medo. Sim, por causa de medo. Eu fui ajudante de um profissional, ótimo profissional. Ele era profissional há anos. Eu estava começando ainda na profissão. Ele era profissional há anos. E eu fui ajudante dele. E ali o patrão chamava ele direto para pedir ele direto a carteira dele para classificar ele. Porque ele, para a empresa onde prestava o serviço, ele era um profissional. Mas na carteira ele ainda estava como ajudante. Eu falei, cara, por que tu não dá tua carteira pro patrão? Porque ele falou, cara, eu leio esses projetos aqui, é uma responsabilidade muito grande. Se um dia eu cometer um erro e um prédio ter que ser derrubado, ou se um dia eu cometer um erro de cálculo na fundação, eu tenho medo, é muita responsabilidade. Por isso que eu prefiro ficar como ajudante, porque um ajudante não vai ser cobrado. Eu, como profissional, eu vou ser cobrado como profissional. Ele tinha medo de dar sua carteira, ele tinha medo de assumir esse cargo de profissional. E aquilo me marcou. E hoje, lendo essa lição, me veio isso à memória. Anos depois, eu fui trabalhar numa grande empresa, já como profissional, aprendi muito com ele, já como profissional. Aí o patrão me fala, vou mandar um ajudante para você. Vai chegar aí na segunda-feira, tal, beleza. Quando eu vou lá receber o ajudante, quem era o ajudante? Ele, esse mesmo profissional, entre aspas, né, que não era profissional na carteira, que foi o meu chefe há alguns anos atrás, ele foi enviado para trabalhar comigo como meu ajudante. Eu tinha medo de ser classificado como profissional. Então, olha o que o medo faz com a nossa vida. E estava ainda esses anos todos ganhando 4 vezes a menos do que um profissional, porque tinha medo de ser classificado como profissional. Então, o medo não traz coisas boas nenhuma. A única coisa boa que eu posso dizer aqui que traz coisa boa, é o modo de dizer, nas minhas palavras, é que ele vai fazer com que nós tenhamos dependência de Deus. Porque fora isso, o medo só traz desgraça, só traz coisas negativas. E nós devemos vencer esse medo. Nós devemos encarar esse medo. Davi tinha medo. Saul, eu tô com medo de você. Reuniu os soldados e falou, soldado, tô com medo de Saul. Não. Ele se abre, ele se joga na presença de Deus. Deus, eu tô com medo sim, meus inimigos estão vindo, são 3.000 soldados, eu só tenho 600, o que eu vou fazer? Mas ele foi sábio de saber para quem falar e como falar. E Deus nos conhece, sabe que a nossa carne sempre vai gerar medo em nós. Mas isso ele permitiu que o medo fizesse parte da nossa vida para quê? Para nós termos inteira dependência dele. Eu tenho medo, mas estou com alguém que não tem medo. Eu tenho medo, mas Deus pode me ajudar. Então, eles enfrentaram aquele medo. Pedro, ali enfrentou o medo, andou por cima das águas. Não temeu, enfrentou o medo e viu a sua filha ser ressuscitada. E assim como os outros que Jesus disse, não tenhas medo, não tenha medo, que escutou Jesus, eles receberam a sua vitória, eles foram edificados. Terminando, 3.3, a confiança que move. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Interessante isso aqui, irmão. Tá com medo, vai orar. Mesmo com medo, ore. Porque tem gente que está com medo, mas não faz nada. Não, eu estou com medo. Ora. Minha mãe sempre ensinava, quando éramos crianças. Ah, mas eu estou com medo de dormir. Vai orar. Você está com medo porque não orou. Orávamos, dormíamos em paz. Então o salmista está nos ensinando. Está com medo? Mesmo com medo, ora. Não vai em nada. Primeiro, pede misericórdia para seguir.
Apresenta ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz nos lembrar de Filipenses 4, 6 ao 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graças. Notar que o salmista também menciona a ação de graças, lá no final da oração, no verso 12. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Vou repetir, irmão, isso aqui é muito forte. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração. Você confia no Senhor, você vai orar. Com gratidão, não esqueça disso. Com gratidão, desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Em meio ao desemprego, então, eu posso ter paz, sim. Em meio à pandemia, eu posso ter paz, sim. Em meio à guerra de 3.000 soldados contra 600, posso ter paz, sim. Em meio à inflação que se encontra o país, posso ter paz, sim. Através da oração. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão. Pelo amor de Deus, não se esquece da gratidão. Tem um bando de crente ingrato. A oração dele é como se fosse uma lista de supermercado. É só a lista do que pedir. Eu quero, eu preciso. Mas nós vemos que sempre, Paulo vem falando, oração, súplica com gratidão. Olha o que ele diz: os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça. Senhor, por favor, me ajuda contra os meus inimigos são bons, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha caminhada e, no final, gratidão. Senhor, me ajuda porque eu serei grato ao Senhor. É dele aquele versículo. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tenho feito? Gratidão. O Senhor deu, o que eu vou dar para ele? O Senhor fez, o que eu vou fazer por ele? Porque a gratidão ela abre portas, mas a ingratidão fecha portas. Pode ter certeza disso. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão no povo. É fácil? Não. Vamos. Muito. Meu. Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou pregar, vou ser contaminado? Será que essa inflação vai diminuir meu salário? Será que meus filhos vão ficar doentes? Será que eu vou perder a minha casa? Será que eu não vou conseguir terminar de pagar esse consórcio, perder meu carro? Vamos ter medo, muito medo. Mas não deixe que o medo te domine. Domine. 28 e 31, vamos fechar lendo esse versículo. Eu acho que hoje a lição, meus minutos hoje foram um pouco estendidos, mas foi todos baseado na palavra de Deus para a sua vida. Precisamos da palavra de Deus e muita gente, infelizmente, só tem o domingo, né, para nos ouvirmos, para se alimentar da palavra de Deus. Então temos que aproveitar esses minutos aí, quando passamos falando da palavra de Deus. Romanos 8, 28, muito conhecido. Romanos 8, 28, 31. Vamos só ler o 28 e o 31. Romanos 8, 28. Vamos lá. E sabemos que todas as coisas, repetindo, e sabemos que todas as coisas, não é só as coisas boas, William? Não. Não é só as vitórias, William? Não. As desgraças também.
as derrotas também, as vergonhas também. O que está dizendo? Todas, está bem claro, todas. Sublinha aí na sua Bíblia, todas. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A perda na família vai contribuir para o meu bem, sim. E o desemprego pode contribuir para o meu bem. Uma morte pode contribuir para o meu bem, sim. A palavra de Deus está dizendo, não sou eu. Repetindo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Pergunta, responde você aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Saul que vai ser contra nós? Com um exército de 3.000? É o presidente da França que vai ser contra nós? É o presidente da Rússia que vai ser contra nós? O que é que vai ser contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmão, ninguém, nada nem ninguém vai ser contra nós. Mesmo que aconteça coisas que pareça que está sendo contra. Como como eu comentei, desgraças, pragas, perdas, morte aos nossos olhos, isso aí não é para me beneficiar. Isso daí não é para contribuir para nada de bom para a minha vida, mas é. Como nós lemos no 28, todas as coisas contribuem. Deus usa isso tudo para fazer de você uma pessoa melhor. Deus usa isso tudo ao seu favor. Para você, ó, eu te amo, eu estou usando isso, eu estou permitindo isso, mas eu continuo te amando, eu continuo contigo. Que Deus continue te abençoando tremendamente nesta manhã. Que possamos continuar orando um pelos outros. Uma família pela família dos outros, ou individualmente um pelos outros. Não se esqueça de oração, tendo campanha ou não, a Bíblia sempre disse orai sem cessar os outros. Então vamos continuar aí nesse objetivo de orar um pelo outro, de ler a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus nenhum só dia. Nem que seja um versículo só, mas leia. Eu te aconselho a ler pelo menos um capítulo por dia. Mas se você acha que o seu tempo é menos de 24 horas, lê um versículo, mas não deixe de ler. Não deixe de ler. Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que a misericórdia console os corações dos que estão enlutados. Todo dia estamos perdendo centenas de pessoas no país e no mundo. Então tem pessoas nesse momento que estão com o seu coração sangrando, tem pessoas nesse momento que perdeu seu emprego, tem pessoas nesse momento que foi pela metade, tem pessoas nesse momento que está no leito, tem pessoas nesse momento que está numa sala amarela, tem pessoas nesse momento que está numa sala vermelha, tem pessoas nesse momento que está lutando contra o seu filho na droga, contra o seu filho no homossexualismo, contra o seu filho no lesbianismo. Então é diversas situações. Mas o que eu posso fazer, o que você pode fazer, é usar essa arma que Davi usou aí no momento de crise. Orar, no momento de aflição. Olha o título da lição. Olha o título da lição. Confiança em tempo de aflição. Parece um paradoxo, né? Em tempo de aflição eu vou me desesperar. Sim. Dá para confiar no momento de aflição? Dá. Aquele que serve, aquele que ama a Deus, dá para ter confiança em tempo de aflição. E é o que Deus está nos ensinando nesses dias, a confiarmos nele. Porque muitas das atitudes que tomamos fora do tempo de aflição, tomamos devido ao nosso poder, ao nosso cargo, devido à nossa condição financeira. Agora, nos dias em que estamos passando, Deus está nos ensinando a confiar nele plenamente. Então, que Deus continue te abençoando. Obrigado a todos aí que estão assistindo através do celular, estão assistindo através de uma TV. Com certeza, seus minutos nesta manhã que você dedicou aí a estar conosco na Escola Bíblica Dominical, com certeza não foi em vão.
essa palavra vai ficar marcada no seu coração e continue meditando na palavra de Deus. Te convido a estar conosco aí às 19 horas à noite, num culto abençoado com o nosso pastor Luiz Fernando e toda a sua família. E te convido a até lá, se nós não formos arrebatados, se Jesus não voltar para você nesta semana, que você possa estar conosco domingo que vem. Domingo que vem, mais uma lição interessante também, uma lição, é um salmo que mexe com a cabeça de muitos crentes. Esse salmo mexe com a cabeça de muitos crentes. É o Salmo 73. Você vê os ímpios prosperarem, ele fica doido. Ele fala, pô, eu oro, eu trabalho no templo, eu sou servo de Deus. E o outro camarada lá prosperando, muitas das vezes, enche a sua cara aí de cerveja, o camarada blasfema de Deus e é próspero. E eu tô aqui nessa aflição. Por que, Deus? Eu quero entender isso. Você vai entender isso no Salmo 73. Você vai entender isso. Na próxima lição, te convido para estar conosco aí domingo que vem. Convide uma pessoa para estar conosco, te compartilhando aí da palavra de Deus. Nosso pastor pede aí que você deixe o seu pedido de oração aí, para que a igreja esteja orando. Pode deixar aí nos comentários, ou se preferir, pode botar no Messenger. Estaremos orando a igreja, e todos nós estaremos orando. Vamos falar com Deus? Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos por esses minutos que o Senhor nos concedeu, por esse momento, meu Pai, de que passamos palestrando sobre a Tua Palavra, por esses minutos, meu Pai, que ministramos na vida dos meus irmãos, que o Senhor usou para ministrar na minha vida também, porque é uma espada de dois gumes. Que o Senhor possa, meu Pai, continuar na nossa família, na nossa casa. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, sempre venha encontrar lugar na família de cada um desses que estão me assistindo. Nos dá um domingo abençoado, uma tarde abençoada e um domingo à noite, se assim o Senhor permitir também. Que juntos possamos entender que o Senhor é o Senhor também no momento de aflição. E que possamos fazer como salmista, recorremos à oração nos momentos das aflições, no momento de medo, no momento de perseguição. Continua conosco, Espírito Santo. Possamos a cada dia ser cristãos melhores. Possamos a cada dia ser pessoas melhores. E que possamos continuar trilhando o caminho da santidade, que é o caminho que vai levar até o céu. É o que eu te peço, Deus, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.